Bom, voltamos com brasilianas.org sobre pesquisas eleitorais. Recebemos em nosso estúdio em São Paulo a diretora executiva do IBOP, Márcia Cavallari, e no estúdio no Rio de Janeiro, o professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Figueiredo. Nesse segundo bloco, vamos entender os critérios de uma pesquisa amostral, o peso da estatística no processo eleitoral e as divergências nas pesquisas. E também quais as determinantes dos famosos movimentos de onda, aquela onda que de repente pega todo mundo de surpresa, ou aqueles que vão para o pico e de repente caem. Eu queria primeiro fazer uma provocação para a Márcia. Márcia, em 2010 eu participei de um seminário lá em Belo Horizonte sobre pesquisa de opinião, que você estava presente, e no seminário foi mencionado um prêmio que você ganhou de um trabalho lá nos Estados Unidos, prevendo no começo de 2010 a vitória da Dilma. Eu pergunto o seguinte, você tem um conjunto de variáveis que entram no jogo. Para você, em cima daquelas variáveis, no começo do ano, ter uma previsão lá adiante, o que entra de cartesianismo fechado e o que entra também da intuição de entender naquele emaranhado de variáveis quais são as variáveis determinantes da vitória de um candidato? Então, na verdade, aquele estudo foi um estudo que a gente queria entender se uma segmentação do eleitorado, quer dizer, medir atitudes e comportamento do eleitor, era suficiente para fazer alguma previsão de voto. Isso existe nos Estados Unidos, lá é mais fácil porque a gente tem dois partidos, democrata e republicano, aqui fica mais difícil porque a gente tem muitos partidos. E, na verdade, o que a gente aplicou, esse estudo, a gente viu que somente as variáveis de comportamento do eleitor não são suficientes para explicar o voto. Né? Tem que entrar outras variáveis situacionais do contexto da eleição para melhorar essa explicação. Só o comportamento do eleitor, você analisar esse aspecto da opinião ali, do eleitor mesmo, do comportamento, não é suficiente. Então, ali naquele modelo, na verdade, o que a gente viu é que, se de fato a Dilma fosse identificada como uma continuidade do governo Lula, aumentava em muito as chances dela ser eleita. Tá. Era a variável que estava pesando mais e explicando mais o voto nela. Então, à medida que ela foi sendo conhecida, isso foi, tanto que esse estudo foi feito em março de 2010. Quer dizer, você tem uma hipótese que era essa, que quando houvesse identificação, ela cresceria. Daí você testa a hipótese no campo. E daí a gente testa, levanta, faz isso, e daí com modelos estatísticos, tem vários modelos, você consegue trabalhar com o peso que essas variáveis terão na decisão do voto do eleitor. Né? Então, e isso é uma coisa situacional. Se o governo está ruim, muito provavelmente vai pesar que quer que mude. Né? Então tem que ser algum adversário ou não. Na eleição, por exemplo, municipal, a gente tem uma questão que é a esfera de governo mais próxima do eleitor, é a esfera de governo que impacta o dia a dia das pessoas. Né? Então tem transporte público, se recolher o lixo, se a creche. Você pode medir isso. Né? Então, com isso você consegue construir modelos. Mas também nem esses modelos são infalíveis, porque se o candidato, por exemplo, que está com todas as condições propícias para ele, no último debate leva um escorregão, ou tem um comportamento que o eleitor não julga adequado... maconha, eu não acredito em Deus, né? Tem variáveis que você não tem controle, né? E o eleitor, o que eu acho que é importante, né, dessa questão da pesquisa, é que o eleitor ele vai respondendo durante a campanha aos estímulos que ele recebe. E quais são esses estímulos? As informações que ele recebe dos candidatos via mídia, o horário eleitoral gratuito, então, as inserções comerciais, as conversas que eles têm com familiares, amigos, colegas, a internet tem crescido, a gente tem visto que a informação de internet também tem crescido. Então, é um contexto onde ele busca uma série de informações para tomar a sua decisão. Né? Então, essas variáveis exógenas aí ao processo, a essa modelagem, muitas vezes, na última hora, ela aparece de repente. É um mau desempenho, é uma argumentação. Por isso que, às vezes, né, a gente fala assim, uma campanha que bate muito no outro não tem sucesso. Muitas vezes o eleitor se põe no lugar daquele candidato que está apanhando, e repensa a estratégia dele. Né? Então, tudo tem que ser muito cuidado. Então, eu queria ver com o professor Marcos Figueiredo em relação a essas questões circunstanciais. Quer dizer,
a percepção sobre se a realidade, se o país está bem ou está mal, se a situação do eleitor está bem ou está mal, depende muito dos meios de comunicação também, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma imprensa relativamente competitiva, digamos. No caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos algumas eleições no Rio de Janeiro, que havia arrastões que eram divulgados com muita ênfase pela televisão e tudo. Quer dizer, esse fator de criação de uma percepção na opinião pública pela mídia tem muita influência no caso brasileiro ainda? Olha, a gente pode sim encontrar exemplos em que a mídia em geral interfere no processo eleitoral. Alguns modelos, digamos, casos clássicos pode ser levantado, como, por exemplo, esse que você citou no Rio de Janeiro, na época em que na primeira eleição de César Maia contra a Benedita, candidata do PT, em que a mídia local ela foi tendenciosa, oferecendo à população a violência dos arrastões. Não tem como provar, mas era perfeitamente visível que os arrastões que apareciam nas televisões, eles não eram uma recuperação do acontecimento. As televisões estavam presentes no momento da eclosão do arrastão. Ok? Então, fica difícil a gente acreditar que não houve uma intenção da mídia em manipular esses acontecimentos. Agora, o eleitor, entende, ele vai, ao longo dos anos, com as experiências, ele vai aprendendo, ele vai ficando calejado, ele vai vendo como que a mídia se comporta e acaba sabendo exatamente o que está acontecendo. Isso foi, por exemplo, em relação à reeleição do Lula. Na reeleição do Lula, a mídia brasileira, televisões, revistas, jornais, principalmente televisão e jornais, faziam uma oposição sistemática ao Lula, tendo em vista os acontecimentos nos últimos anos do primeiro mandato, desde mensalão até aloprados, etc., durante a campanha. No entanto, ficou soberbamente demonstrado que, apesar dessa atitude da mídia em geral, o Lula ganhou fácil a eleição do segundo turno para a reeleição do Lula. Ou seja, o grosso do eleitorado estava mais preocupado com o resultado da eleição, de como ficaria a vida deles com o segundo mandato do Lula, do que o que a mídia estava reportando sistematicamente contra o PT e contra o governo do Lula. Isso é um ato do quê do eleitorado? É um ato de negligência? Não. O eleitorado já aprendeu a fazer a distinção, o que é a briga, entre aspas, entre eles, ou seja, elite brigando com elite, e qual é o interesse político por trás dessa briga. E mais, o eleitorado, desde do Brasil profundo até os grandes centros, sabe exatamente o que é que está em jogo na eleição. O que está em jogo naquela eleição de 2006, na eleição do Lula.
Tá? Era um retorno ao tucanato ou era um avanço do projeto petista com Lula? O eleitor sabia exatamente o que estava em jogo. Ele optou pelo retorno do Lula. Isto, inclusive, nos grandes centros, aonde o Alckmin teve grande votação, em São Paulo, Minas Gerais e tal. Ou seja, essa distinção ficou clara, patente, as pesquisas mostravam isso, e a própria análise do resultado das eleições mostram claramente o que estava em jogo. E aí ficou claro que o eleitorado não está preocupado com o que a mídia está falando, exceto para uma camada muito restrita do eleitorado, identificada como a classe média intelectualizada, a qual tem problemas de lidar com o que acontece aqui em cima, né, no andar de cima, como os jornalistas falam, e aqui embaixo, no andar de baixo, o que o eleitor está buscando são governos que querem produzir favoravelmente para as camadas mais necessitadas. Professor, uma curiosidade. A física das últimas décadas, aí, ela avançou em muitas discussões sobre teoria do caos, essas complexidades aí. A gente vê na economia que, em geral, você não tem movimentos lineares. De repente acontece alguma coisa não prevista aí, a dimensão, a natureza da economia muda totalmente aí. No caso de eleições, a gente tem, eventualmente, esses fenômenos que surgem da noite para o dia aí, que os institutos não conseguem captar na hora. Do ponto de vista estatístico, do ponto de vista da matemática, das pesquisas, há alguma escola tentando, assim como os físicos tentam com a teoria do caos, tentar entender esses fenômenos que ocorrem eventualmente, ou tentar estabelecer alguma previsão para esses fenômenos, dessas ondas que surgem de repente? Olha, eu gosto de falar sobre esse assunto da seguinte forma. Nós, na área de pesquisa eleitoral e na área de previsão para resultados eleitorais, nós temos uma capacidade enorme de previsão. Neste particular, nós ganhamos de braçada dos economistas, que são incapazes de prever a banda da inflação, e raramente, temos resultados de pesquisas que erram o resultado do vencedor. Quando se diz, nesse nível de abstração que eu estou falando, errar o resultado do vencedor, eu não estou errando o número, se ele teve 51% ou 52%. É se eu prevejo que ele será o eleito e o resultado vem ao contrário, ele torna-se o perdedor. Isto é muito raro quando trabalhamos com pesquisa de opinião seriamente feitas. E é o que ocorre nos Estados Unidos e é o que ocorre no resto do mundo e o que ocorre aqui no Brasil. Quando este erro surge comparando pesquisa com resultado oficial, vira um caso sério e é monitorado pela academia. As universidades e centros de pesquisa que estudam pesquisas eleitorais estudam esses casos raros para encontrar uma resposta. Se pegarmos
dois exemplos. Nos Estados Unidos, famoso erro da eleição do Truman, que a mídia dizia, pelos institutos, o Dewey vai ganhar a eleição, e ganhou o Truman. Ou seja, há uma troca de resultado entre a pesquisa e o resultado da urna. Isso é raro. Tá? Na Inglaterra, isso já aconteceu alguma vez, na última eleição aconteceu. Havia uma previsão de que o Partido Trabalhista o Partido Trabalhista iria ganhar a eleição para o parlamento. Chegou na frente, ganhou o Cameron, né, Partido Conservador. Isso já tem vários artigos tentando explicar isso daí. E, portanto, nós estamos falando de erros que ocorrem assim muito esparsamente na história. Portanto, a teoria do caos não nos ajuda em nada. Por quê? Não existe nada mais previsível no comportamento social do que a última semana, do que o último mês. E isto não ocorre na economia, porque a variação dos indicadores econômicos mudam diariamente e numa velocidade muitíssimo maior do que ocorre no comportamento político. Portanto, a ciência política é muito mais previsível, ela pode muito mais predizer resultados eleitorais do que os nossos colegas economistas podem prever crises como tem acontecido. Simplesmente porque caos existe na economia. No comportamento político não tem caos, é muito previsível. Professor. E vamos a uma pergunta que a Fernanda selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar perguntas pelo nosso portal www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do Daniel Bossanha, do Rio de Janeiro. Existe hoje uma nova forma de mobilização política eleitoral, que são as redes sociais. Institutos de pesquisa já levam em conta tais instrumentos e meios de comunicação para a divulgação dos seus resultados? Sim, todas as pesquisas que fazemos com fins de divulgação, imediatamente após a divulgação, elas são colocadas no nosso site. No Ibope tem Twitter também, então cada pesquisa que a gente faz vai para o Twitter. E os candidatos também estão usando cada vez mais as redes sociais como movimento de mobilização, né, dos eleitores e um espaço de troca de ideias. Agora, eu acho que ainda, assim, a partir de 2010, né, que foi amplamente liberado o uso da internet nas campanhas eleitorais, antes tinham algumas restrições, acho que a gente ainda não está, o uso que está sendo feito das redes sociais ainda não é o mesmo que é feita hoje nos Estados Unidos, né? Então, acho que ficou muito uma onda de que nos Estados Unidos, quando o Obama foi eleito a primeira vez, que usou redes sociais, ele usou com um fim específico de arrecadação, né, para a campanha. E aí acho que aqui ainda não achou muito bem esse caminho, né? Que é muito usado para chamados assassinatos de reputação, desconstrução de imagem, muito negativo. Denúncias, né? Desconstrução. Então, o uso, acho que ele ainda não está sendo feito plenamente, não é pleno, né? Com todas as possibilidades de... Então, na verdade, você tem que usar essa nova ferramenta como uma ferramenta de contato com o eleitor. Agora, né? Se for pegar a opinião, digamos, a opinião média nas redes, ela difere ainda bastante da opinião Sim, difere, popular, né? Porque é, de novo, o problema de acesso. E radicalização hoje, no também, Brasil, quem tem acesso à internet é uma determinada camada da sociedade. Então, são pessoas com maior escolaridade, com maior renda, né? Apesar de a gente ter... quer dizer, o uso tem crescido no Brasil, de redes sociais, de uso de internet, mas ela ainda não tem uma distribuição homogênea. Se você tem uma eleição onde não há uma clivagem social entre os candidatos,
ela pode até resolver bem, assim como o telefone também. Mas se você tem uma eleição onde você tem um candidato que é preferido por determinado segmento e, contrariamente, o outro é preferido por aquele que não tem acesso, daí os resultados não conferem mesmo, né? Então, e também assim, fazer pesquisa hoje por internet, como a gente vê, vote aqui a sua opinião, né? Tem um problema aí que é o eleitor que se autosseleciona para participar. Então, você fica sem um controle se aquelas pessoas que estão respondendo, elas representam realmente o perfil do eleitor brasileiro. Mas vamos aproveitar o restinho de tempo aqui do segundo bloco, só para uma explicação para os leitores. Aqueles problemas que ocorreram em 2010, ficou claro que havia duas metodologias, cada qual... Uma metodologia de entrevistar as pessoas num local onde moravam, outra metodologia de pegar em praças. Explica um pouquinho essas diferenças e quando que uma é mais eficaz que a outra ou menos eficaz. Olha, na pesquisa de opinião pública, você tem os modelos amostrais, né? E aí são as teorias estatísticas, e tem a forma de coleta, né? A forma de coleta, primeiro, você pode fazer essa coleta da informação no domicílio do eleitor ou num ponto de fluxo. Esse ponto de fluxo, quando ele é escolhido, não é um ponto de fluxo falar, vamos no mercado e ver o que as pessoas estão falando ali no mercado. Ele tem toda uma teoria estudada por trás para escolher esses pontos, né? Na verdade, o que a gente busca com isso, seja domicílio, seja ponto de fluxo, é a dispersão geográfica, a cobertura geográfica daquele espaço físico que você está pesquisando, né? O que a gente vê, assim, eu não diria para você que existe uma metodologia melhor, é ponto de fluxo ou domicílio. Nós, no Ibope, usamos domicílio, por uma questão de verificação das informações que foram coletadas, mas também já usamos em algumas situações, em municípios, por exemplo, onde tem uma pressão muito grande dos políticos em cima dos eleitores, ou quando acontece um fato, muitas vezes é muito pior você pegar na casa, porque a pessoa fala, agora vai saber que eu moro nessa casa e que eu disse que vou votar em fulano. Por outro lado, o pessoal mais humilde é menos sociabilizado para frequentar locais públicos. Sim, então, o que a gente percebe, se você analisar duas metodologias, o que a gente percebe é que, no final, tanto uma quanto outra, elas se convergem. Né? Mas quando tem a curva, uma capta antes. Então, no começo, o que acontece é, se hoje eu estou fazendo uma pesquisa no domicílio, esses menos socializados estão menos informados ainda sobre a eleição. Então, provavelmente, na minha pesquisa, que é domiciliar, vou obter um índice de pessoas que falam não sei em quem vou votar, maior do que uma pesquisa que está sendo feita em ponto de fluxo. Mas, no final, à medida que a informação vai se disseminando no eleitorado, as duas convergem. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já.